Ogum não é o orixá da guerra. Eu sei que vocês não vão concordar com essa afirmação, mas acompanha o meu raciocínio. Se você lê muitos dos itãs de Ogum, a característica principal dele é descrita como o Senhor do Ferro e não o Senhor do Ogum, o Senhor da Guerra. Ogum é o Senhor do Ferro. Ogum é o ferreiro. Ogum não é o guerreiro. Ogum foi transformado no guerreiro. É diferente. Mas Ogum, o ofício de Ogum é ser o ferreiro. Ele é o orixá da tecnologia, é o orixá da agricultura, é o orixá que, ao criar o facão, ele passou a abrir os caminhos. Né? Existe o Itã, em que Ogum, com seu facão, criou um caminho para que os orixás descessem do Orum para o Aiê. Então Ogum é o senhor dos caminhos, porque ele que cria os caminhos. Ogum, com seus dois aladás, seus dois facões, corta-se, né, tira todos os obstáculos da nossa frente e constrói o nosso caminho. Então o que pedimos a Ogum é para que ele construa o nosso caminho em rumo à prosperidade, em rumo à abundância, em rumo à fartura. E não para guerrear por nós. Ogum guerreie por nós, vença nossos inimigos. Não é essa a característica de Ogum. O Ogum é o orixá do ferro, orixá da arma. Ou seja, o Chogyam lutava contra os Ajoguns com os seus atoris, né? Que são lanças de galhos de árvore, né? Por exemplo, da goiabeira, ou da aroeira, ou outra árvore que tem lá na Nigéria, que eu não sei. Então o Chogyam guerreava com seus atoris, né, que eram galhos. E ele vencia, ele lutava contra os Ajoguns com isso. Quando Ogum criou o facão, o Chogyam, na verdade, já tinha Ogum. O Chogyam viu que Ogum usava o facão para abrir os caminhos. E o Chogyam falou, me empresta esse facão aqui. E aí quando o Ogum emprestou o facão para o Chogyam foi lá e tchu. Oh, é melhor do que os meus atori, né? Meus galinhos de madeira. Então o Chogyam passou a usar o facão. E pediu para Ogum armar o exército dele com os facões. Só que, é claro, o exército de Oxoguian, como ele, não sabiam manejar o facão. Sabiam manejar os atoris. Então, o que eles fizeram? Então, o que Oxoguian fez? Obrigou Ogum a ensinar o seu exército a usar o facão. E, é claro, consequentemente, como usar o facão para vencer os inimigos. Então, aí, ele levou Ogum para o fronte. E transformou Ogum em um soldado, e depois no general do exército de Oxoguian. Então Ogum, por ser o ferreiro, por ser o orixá da agricultura, por saber manejar as ferramentas, foi transformado no orixá da guerra. Botaram Ogum na guerra, mas quem gosta de guerra, na verdade, é o Chogyam. O grande coronel, o Oxoguian é o coronel, né? E o Ogum é o seu... E aí ele transformou Ogum em seu general. Então o Oxoguian transformou Ogum em general, mas não é Ogum que, por livre e espontânea vontade, se transformou no senhor da guerra. Então, por isso que eu, Babalorixá Ricardo de Lalu, não gosto de associar Ogum como o senhor da guerra, porque o senhor da guerra, na verdade, é o Chogyam, né? Ajagunam, Bauaú, Ajagunam, ele é Moxó, Babalorogum, Ajagunam, Pauaú. Então quem vai pro Lorogum, quem gosta do Lorogum é o Chogyam. Ogum é o orixá que abre os caminhos, é o orixá ferreiro, é o orixá da tecnologia, é o orixá da agricultura, porque foi ele quem criou as ferramentas utilizadas na agricultura. E aí ele ensinou os homens a utilizar essas ferramentas para arar a terra. Este é o ofício de Ogum. Ele nunca teve o ofício de ser o senhor da guerra. Então é errado. Aqui no Brasil,
preferiram, né, os escravizados aqui que trouxeram a cultura do Ogum, preferiram exaltar essa característica de Ogum como o senhor da guerra para guerrear contra os seus opressores. E aí ficou-se essa característica como sendo a principal de Ogum, mas não é. Porque o Ogum é um orixá de Ekiti, tá? Ele é orixá de Ekiti, que é Nigéria. Ele não é orixá do Brasil. Então, por mais que nós somos brasileiros, por mais que o candomblé tenha sido criado no Brasil, mas ele foi fundamentado de acordo com os fundamentos do culto iorubá. Então, alguma coisa nós temos sim que resgatar. E principalmente essa característica principal de Ogum. Porque a característica principal de Ogum é o senhor do ferro, ele é o ferreiro, é o orixá da tecnologia. E hoje, aqui, nessa tecnologia que nos fala, nessa comunicação, é o Exu trabalhando. Que Exu, através de mim, que me faz comunicar-se com você. Mas essa comunicação só chega até você graças à tecnologia de Ogum. Então, é através da tecnologia de Ogum que eu consigo me comunicar com você. Então, exacerbe a essa característica de Ogum. Peça ao Ogum que ele abra os seus caminhos para a abundância, que ele abra os seus caminhos para a prosperidade. Porque se você for abundante e próspero, você nem vai perceber a picada dos ajoguns. Seus inimigos não terão forças contra você. Então, por quê? Porque é perigoso, gente, né, chamar essa característica de Ogum. Essa parte de Ogum. Porque ele teve trauma pós, né? Complexo pós-traumático. Ele teve, gente. Por isso que ele cortou lá a cabeça de todo mundo na sua aldeia quando ele chegou e ninguém falou com ele. Ele estava com estresse pós-traumático, entendeu? Porque ele foi obrigado a fazer uma coisa que não é o ofício dele, que é guerrear, tá? Então, eu não gosto de chamar essa parte de Ogum. Eu sou a favor de nem cantarem mais essas cantigas de Ogum, né? De Ogum vai pra guerra, sabe? Vocês cantam até vocês mandam até Mandiá pra guerra. Vocês mandam Oxum pra guerra, e Oxum nunca foi pra guerra. E inventaram aqui no Brasil cantigas de que Oxum foi pra guerra, que Oxum guerreando, ou que Oxum Opará é Oxum que vai pra guerra. Mentira, é loucura dos brasileiros, vocês é maluco. Por isso que o candomblé vive todo mundo se engalfiando, porque vocês ficam exaltando a característica da guerra dos orixás, e não é isso. Vocês têm que exaltar as características do amor, do companheirismo, da inteligência, da perspicácia, da audácia, entendeu? De ser como que é, meu Deus? Bem, é isso. Eu esqueci a palavra agora que eu ia falar, né? Da transformação, mas é outra palavra que a gente fala, tá? Então, Ogum não é o orixá da guerra. Parem de chamar Ogum para guerrear contra os inimigos de vocês. Porque vocês nem sabem quem são esses inimigos. E ele pode voltar com estresse pós-traumático. E aí acabar com a casa de vocês. Que é isso que muitas vezes acontece. Quando também botam Oiá para guerrear. Já vi casa de candomblé que o terreiro voou. Sabe por quê? Porque chama a característica de guerra da Oiá. Eu não sei de onde um bando de pobretão tem tantos inimigos. Quem é inimigo de pobre? Ninguém faz macumba pra você. Uma vez uma pessoa veio falar assim pra mim aqui, me enchem de macumba. Eu falei, você é pobre. Ninguém tá nem aí pra você. Você é pobre. Você é pobre. Você é pobre. Ninguém tá nem aí pra você. Sem falar que é feio também. A pessoa é feia e pobre, por que alguém vai ter inveja de você? Uma pessoa vai falar, as pessoas têm inveja de mim. Eu falei, você é pobre. Ninguém inveja pobre. A gente inveja o Neymar. Não, pobretão. Então para com essa cabeça de que tem pobre, de que Ogum tem que guerrear contra seus inimigos. Peça algum caminho de abundância, prosperidade e riqueza. E é isso que Ogum vai trazer para você. Tá bom? Meu Mojubá, Ogum Alá Coroa Alá da Meji, o Fiocan Xancô, o Fiocan Inã, Ogum é Palaxó e Maruô, Ogum Yemoye, Ogum Yemoye. Tá? Quem conhece a raiz não se perde nos galhos. Mojubá.